3, 2, 1. Artlist.io. Welcome to Love Machine. Music licensing reimagined. Fala, cabra! Estamos aqui mais uma vez com o CabraCast, a tecla ESC do programador. E estou aqui hoje mais uma vez com o meu velho amigo, ele, que você já sabe, né? Rasta Gelton Cruz, que está aqui comigo. E aí, Rasta? E aí, hermano? E aí, galera? Como é que vocês estão? Bicho, você virou o maior caçador de vida de cabra do mundo, né, brother? Pô, cada vez ficando aperfeiçoando o seu talento de caçar cabra, né? O talento do sertão, agora no meio digital, Jatobá. E aí, velho, tudo certo, né? E a minha próxima meta é criar vídeos de cabras ao vivo. Isso aí é uma novidade que vai chegar pro cabra, talvez esse ano ainda. Mas vamos segurar que não tem nada a ver aqui com o tema de hoje, porque hoje teremos muitas coisas muito interessantes. Hoje estaremos com ela, Mila, do canal Peixe Babel, professora Mila. Não é isso, Rasta? O que a gente tem para hoje aí? Vamos discutir, porque aqui é assim, CabraCast a gente discute, faz parte da pauta, né, do planejamento, faz parte do programa, o planejamento está dentro do planejamento da parada. É mais ou menos assim. E aí, Rasta, o que a gente tem para hoje aí? Como é que vai ser o esquema? Não tem esquema, meu. O roteiro é fazer o roteiro. A execução é fazer o roteiro. O esquema é a gente aproveitar, né, meio que Mila tá aí, tá sempre, né, compartilhando um monte de informação, vivendo essa ideia da divulgação científica, porra, fazendo coisa pra caralho, assim, produzindo muito pro YouTube. Vamos ver aí, né, velho? Vamos ver o que vai dar, porque só a presença dela já é rica. E você vê que, ó, a galera, por falar isso daí, a galera ficou julgando a minha caneca, não foi? Recebi muitos comentários, algumas pessoas falaram da minha caneca. Isso aqui é caneca raiz, meu irmão. Aqui é caneca exatamente de quem... Entendeu? Aqui é caneca de quem usa gibão, pô. Velho, e já que você falou aí caneca, hoje eu também vim tomando suco, se ligou? Porque a galera tava falando que toda terça-feira eu tô bebendo. Eu falei, não, eu não, porra. Falou, segunda ou terceira vida que eu vejo você bebendo. Aí pra não ficar estereotipado como um cara cachaceiro, toda imagem que estiver circulando minha com um copo de cerveja na mão, que não é realidade o tempo inteiro, acontece, mas não é sempre. Então, eu tô no suco de laranja hoje. Não, você começou errado. Você começou a dar voz, entendeu? A cair na pilha da galera do público. Você está completamente errado. Saindo do seu normal, da sua naturalidade, da sua raiz, que é realmente ser um cara que exagera nas coisas, uma pessoa que realmente é quase que um alcoólatra. Não é alcoólatra ainda porque ainda não reconheceu como alcoólatra, né? Porque tem isso também. Então, mas é uma pessoa que vive isso. O seu dia a dia é isso, entendeu? Isso representa você. Entendeu? A embriaguez, essa coisa, sair do estado natural. Isso é o que ele representa. Tá bom. Tá, acabou? Tem mais ainda? Posso... Só que é o seguinte, bicho. No meio dessa galera aí tem minha mãe. Quando a mãe fala, até na terça-feira você bebe, não tem argumento com a galera. Ô, velho, sua mãe tava aqui na última gravação assistindo o Premiere? Foi ela mesmo? Assistiu, claro que foi. Ela mesma, ainda compartilhou com a galera. Caraca, que massa, velho. Eu vi ela botando beijo, aí, ó, manhã do meu coração. Beijo, te amo. É isso aí. Eu posso mandar um beijo também? Fica à vontade, mas tô de olho, vou. Eu vou mandar um beijo pra mim mesmo, porque toda semana que lança eu me vejo. E aí eu vejo aí eu falando, entendeu? E eu acho curioso, vou mandar um beijo pra mim mesmo aí. É muito bom ter você aqui sempre, né? Mas vamos seguir o baba. Então hoje o que nós temos aqui é Mila do canal Peixe Babel. Então vamos falar muito sobre ciência, sobre algoritmos, IA, tudo que envolve o sistema de tecnologia, mas também teremos algumas questões um tanto quanto polêmicas para a gente discutir, porque aqui o intuito é justamente ultrapassar essa barreira de tabus até então, que as pessoas consideram na sociedade, ainda mais nós de tecnologia. Music né? licensing Ou não é? reimagined.
Pois bem, o importante é discutir. O importante é discutir. Exatamente, discutir de forma sadia, sempre. Então vamos lá, vamos chamar logo pra gente ir pro baba ou como é? Puxa fole, vamos nessa. Muito bem, chama os comerciais aí. Daqui a pouco, segura aí, a gente volta já diretamente com ela, com Mila, professora Mila do Peixe Babel. Chama aí, Rasta. Venha. Artlist.io. Que é isso, é o... Eu me lembrei de sacana lá, tá escolhendo o professor Raimundo. É exato, pô, é o... Music licensing reimagined. Nova linha Aplause Fioco. Isso não é um som, é um tapa na orelha. Notícias pra salvar. Um susto no seu pai. Com vibra até o se liga e vai. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Dá danoninho, dá danoninho, danoninho já. Danoninho, tá? Danoninho dá, me dá proteína que eu vou precisar já já. Me dá danoninho, danoninho já. Me dá danoninho, dá. Posse vitamina pra gente brincar. Me dá. Artlist.io. Muito bem, estamos de volta e aqui está ela, Mila. É doutora em Ciência da Computação pelo FMG e trabalha com pesquisa desde 2011. Sempre foi uma apaixonada por tecnologia, por isso em 2014 fundou o canal Peixe Babel no YouTube, onde mostra que a tecnologia pode ser feita por todos e principalmente para todos. Por favor, uma salva de palmas para a professora Mila! Infelizmente ainda não doutoranda ainda, mas professora com muito amor e carinho. Até que enfim chegou algum professor de respeito aqui, hein, gente? Ainda bem, porque se for depender dos 6 aí, não sai nada, né? Ó, aproveita, Bem-vinda, Mila, e já dá uns conselhos para Diogo, que o Diogo tá entrando no doutorado. Diga aí diga aí os conselhos que você dá para o iniciante em doutorado. Como é que tá a cabeça? A cabeça tá boa, o emocional tá bem? Porque não é ferro puxado, viu? Filho? Eu sei. Mas, e assim, eu tô fazendo doutorado numa fase da vida bem diferente, né? Quando eu fiz mestrado, eu tinha bolsa lá e tal, então eu podia me dedicar, né? E agora com doutorado, cara, empresa o dia inteiro, esposa, né? E família e tal. Mas eu vou nessa. Enquanto não me tirarem de lá, eu tô lá. Mas você escolheu fazer o doutorado por quê, então? Você já tá trabalhando, já tá... Pois é. Primeiro, sempre foi uma realização pessoal. Eu sempre quis muito chegar no limite ali, né? E segundo, que eu gosto muito da área acadêmica. E para ter um cargo duplo, uma vida dupla, aí acho que o doutorado vai me ajudar bastante também. Então, tamo nessa. Oh, legal. Eu tô fazendo mais porque para dar aula não tem jeito. O doutorado ele vai me permitir fazer concursos melhores, salários melhores. Então, sim, né? sim. Tamo aí. E qual que é a sua área? Agora a gente virou bate-papo só nós aqui, né? Pronto, dá licença. Valeu, gente. Você tá imundo, Rasta. Ah, é? Fala aí agora, vá. Não tenho como. Você pode tirar o mudo, por favor? Não, você agora tá ouvindo, Artlist.io.
Ok. Eu tava dizendo naquela hora, naquela parte da resenha, resgatando a conversa velha, é que enquanto eles fazem o doutorado, a gente vai aprendendo, né, velho? É enriquecedor. Eu acho que é fantástico essa ideia de a gente falar sempre sobre a necessidade da academia, a necessidade de fazer ciência, pra gente construir juntos, pra gente avançar juntos, pra chegar num lugar melhor. A ciência é importantíssima na nossa vida. E, infelizmente, é um negócio que às vezes fica muito distante para algumas pessoas, né? Vão ter algumas camadas da sociedade que ou não vão despertar o interesse, ou não vão ter a oportunidade, mas que ela também usufrui e é afetada das mudanças da ciência. Então, pelo menos o conhecimento básico a respeito, uma coisa aplicada, seria muito importante. Hoje nos falta. Deixo aqui minha lágrima de dor. Não, você está certíssimo. Mas agora com a pandemia de Covid, a galera está começando a enxergar um pouco mais o papel do conhecimento que precisa ser gerado ainda. Porque o Covid é um vírus que ninguém sabe nada dele, ninguém sabia como se espalhava, ninguém sabe se tem sequela ainda. Então, esse conhecimento que vai ser gerado, ele vem da ciência, né? Então, acho que a pandemia trouxe essa atenção da importância do cientista na sociedade. Mais ou menos, né? Bom, enfim, deixa quieto. Não, pode falar. Não, existem alguns governantes no mundo aí que não acreditam muito nisso, entendeu? Mas, enfim, só pra... Enfim. Pois é. Mas a nível de sociedade, como você falou, a nível de sociedade, e o que tem mudado, assim, a parte da sociedade consumidora dessa informação? Assim, porque assim, eu acredito que por parte de quem está produzindo conteúdo, como você faz, claro que mudou, porque agora é o canal, né? Agora tudo sai atrás da comunicação, até mesmo para combater as falsas notícias que percorrem, ou as notícias distorcidas, tal, tem toda essa responsabilidade. Mas e por parte da sociedade? Assim, a galera que está indo agora na necessidade de estudar mais, de conhecer mais, ou está só naquele estamos sempre no comodismo tentando entender o que é que acontece. Eu acho que, assim, não é que todo mundo precisa entender tudo, muito pelo contrário, né? Tem comunicador para isso, tem divulgador para isso, mas eu acho que as pessoas estão começando a procurar aquela informação. Só que diferente de uma informação que já existe, que você pode procurar no Google e você vai encontrar, nesse cenário que a gente está agora, você precisa procurar cientistas para responder suas perguntas, porque as respostas ainda não existem. Então, quando é que vai sair vacina? Ninguém sabe. Só quem está na linha de frente da pesquisa que está sabendo. Então, a galera está interessada em ter respostas, porque todo mundo quer saber quando é que vai acabar a pandemia, quando é que a gente vai sair de casa, quando é que as coisas vão voltar ao normal. Então, estão começando a perceber que essas respostas só vão vir mesmo de quem está gerando o conhecimento. Então, eu acho que está sendo muito importante nesse aspecto. Por isso que a gente começou no Peixe Babel a fazer muita cobertura de Covid, porque foi a demanda que apareceu para a gente. Todo mundo perguntando se os casos diminuíram, aumentaram, não sei o quê. E aí, as análises que a gente vinha fazendo tornaram muito úteis, né? Muito bom. Não, por mim, a gente pode deixar eles dois de lado e continuar conversando. E falaram que era para ser uma conversa engraçada. Eu tô aqui levando para pandemia, doença. Mas faz parte mesmo, mas faz parte a gente entender. Não deixa de ser um elo importante, né? A sociedade precisa se informar a respeito disso, mesmo no ambiente descontraído, a gente tem que tocar nos assuntos de seriedade. Sim, é importante, gente. Assim, e, parabéns, velho, pelo trabalho. Assim, a galera que não conhece o canal, visita, a gente vai deixar o link aqui, passando em algum lugar, já tomar com a cara das edições, ou volta no porque é importante a gente fazer o conhecimento de ciência multiplicar, e vocês têm sido uma fonte bem interessante nesse aspecto, tem contribuído muito na comunidade. Obrigada. E nisso que o Racha está falando, deixa eu introduzir um pouquinho para a gente entender o contexto histórico da coisa, né? Porque assim, o Peixe Babel, quando eu me lembro de ter consumido pela primeira vez o Peixe Babel foi quando eu estava no mestrado, isso lá em 2016. E me vi muito no espelho, porque assim, eu tinha acabado de sair como professor, eu dava aula em Salvador, inclusive você é baiana, soteropolitana,
Cadê seu sotaque, Mila? Foi todo embora. Pois é, meu filho, mas é porque eu tenho muito essa coisa de ter empatia pelos que estão ao meu redor, sabe? Aí se tem uma pessoa falando mineirês, eu vou falar mineirês também, então aí o sotaque foi todo embora. Mas se eu fico 5 minutos em casa com a minha mãe, o sotaque volta todo de novo. Pois é verdade. Diogo falou, eu não sou o único que não fala baianês aqui. Mas você ainda solta uns oxente, umas coisas assim. Com certeza. Enfim, e aí estava eu lá, tinha acabado de sair da sala de aula, e aí larguei tudo para ir para São Paulo fazer meu mestrado. E aí foi lá onde eu conheci o Peixe Babel e tal, assim como alguns conteúdos direcionados a mais da ciência. E me vi muito nesse ambiente, porque vocês falam muito do ambiente acadêmico, né? Porque você é professora, né, Mila? Uhum. Eu queria entender um pouco desse contexto aí, do surgimento do Peixe Babel, que você falou foi em 2014, desse surgimento do Peixe Babel, o que lhe incomodou? Porque assim, eu acho que tudo parte de um certo ponto de incômodo, de alguma forma, que faz surgir uma coisa, só que isso vai se transformando. Qual foi esse ponto aí que fez vocês saírem desse ponto aí? Foi o start de vocês aí? Para mim, foi porque, assim, eu comecei a trabalhar no laboratório de robótica e para mim era tudo muito incrível, assim, sabe? Imagina, uma pessoa de 17 anos que vê um laboratório com máquinas, equipamentos e sistemas simulados, aquele mundo maravilhoso que eu nunca tinha ouvido falar antes e que eu não via quase ninguém falando sobre aquilo. Então, o incômodo, realmente foi um incômodo que eu senti, era disso não ser uma informação melhor disseminada, que existe esse mundo da robótica, que as pessoas desenvolvem uns negócios super bacanas. Eu tinha uns vídeos, talvez seja minha bolha mesmo, mas eu tinha uns vídeos de robôs tamanho adulto, andando, chutando bola e não sei o quê. Eu falei, gente, como que o mundo inteiro não fica babando de ver um negócio desses? Então, eu quis abrir o canal no YouTube justamente para mostrar, olha que legal esse trabalho aqui, olha que legal fazer robôs inteligentes e não sei o quê. Então, partiu desse incômodo de eu não me sentir representada nos conteúdos que eram divulgados por aí, de tecnologia. Até hoje, a maioria do conteúdo de tecnologia é smartphone, é aplicativo, e aplicação web. Então, assim, eu via muito pouco sobre a parte que eu acho que é o futuro que vai mover o mundo, sabe? Que é a parte de inteligência artificial, robótica inteligente também, a automação tá bombando aí. Então, foi essa vontade de querer ver mais sobre isso que me fez abrir o canal. Porra, massa. Deixa eu fazer só uma pergunta. Desculpa que eu tô empolgado, velho. É que você falou dessa ideia de diversos avanços que estamos tendo por parte da ciência em diversas áreas diferentes. Uhum. E assim, a minha visão, mesmo que leiga, assim, a ciência é algo progressivo, né? A gente resolve uma etapa, aí surge uma nova questão, aí você vai para aquela resolver, vem outra questão. Ou seja, estamos sempre inovando. E como é um caminho, né, linear para frente, e no meio de tanta coisa que é essa velocidade de tecnologia, como é que se seleciona? Não sei se existe isso, né? Como é que vocês selecionam, vamos falar sobre isso e não sobre isso? O que é que faz, assim, pesa para poder algo se tornar de fato relevante para ser compartilhado enquanto ciência e outro não? Não sei se vocês me entenderam, porque às vezes eu sou difícil de entender. Eu entendi, sim. A escolha do que a gente vai falar, eu acho que vem da nossa bolha mesmo, infelizmente, porque a ideia que a gente tem é expandir essa bolha cada vez mais, né? A gente tenta aproximar as pessoas que seguem o canal da gente, a gente sempre bate papo com o pessoal nas redes sociais. Então, a gente segue blogs da Google, Facebook, essas coisas assim, as grandes empresas, a Boston Dynamics, que mora no meu coração, que é uma das maiores empresas de robótica do mundo atualmente. Assustadora, né? Também. Maravilhosa. Também conhecida como Skynet, né? Não tem nada de assustadora na Boston. Nada. Também conhecida como Skynet. Tô ligado.
Vamos falar. Não tem absolutamente nada de assustador. Então, quando eles soltam alguma coisa diferente que salta aos olhos, ou que alguém comenta, gostaria de ver um conteúdo sobre isso, aí a gente vai e faz. Basicamente é isso que move a gente lê um post, gostou, constrói um conteúdo em cima disso, beleza, bora fazer. E sempre foi assim, desde o início, sabe? O que aparecia que a gente achava legal, a gente fazia. Algumas coisas não dão certo, outras dão super certo, mas a gente vai tentando, né? Show de bola. Eu tenho uma medida de crescimento que eu não sei até que ponto isso pode ser uma verdade. Mas a minha medida é o seguinte: você se conhece crescendo, principalmente no YouTube, pelo volume de haters que você tem. Porque a gente sabe que o hater, ele é mais fidedigno do que o cara que ama, né? O ódio, ele consegue fazer com que as pessoas sigam você com mais ênfase em tudo que você faz, né? E aí eu vejo que o Peixe Papel, como eu acompanho dessa galera, nessa leva já, eu vejo, principalmente nos últimos vídeos, que você tem um volume de likes que o dislike está crescendo também. Porque, obviamente, também proporcional ele vai crescendo. O que vocês acham dessa cachaça aí? Aí eu vou abrir para a galera também aqui, Mila vai falar e tal. Por que esse fenômeno... hoje esse fenômeno do hater? Não, tem vários estudos, inclusive o próprio Facebook também, que depois que o Facebook colocou aquelas emoções variadas para você dar like, então você pode dar um like de coração, você pode dar um like de raiva, você tem emoções diferentes do like. Eles fizeram um estudo que os posts que mais são promovidos organicamente são os de ódio. Então, rola muito de, tipo, a emoção mais forte, que é a raiva, ser o que move o conteúdo organicamente. Então, é normal mesmo que a galera que não gosta de você, ela seja engajada, porque aquilo é uma emoção forte para a pessoa, sabe? Então, eu concordo com... Assim, não, eu concordo em parte, porque a quantidade de haters realmente nivela o tanto que você já está na grande mídia, né, no tão popular. Mas a gente consegue até prever, a depender do assunto que a gente vai falar, o tanto de dislike, o tanto de comentário ruim que vai ter. Porque sempre que a gente fala mais de coisas muito técnicas, tem pouquíssimo dislike. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de viés, de racismo, que são coisas inerentes da tecnologia também, a galera cai assim, dá dislike sem nem ver o vídeo, é muito louco isso. Punk. E vocês? O que acham disso? Porra! Velho, eu fui atropelado agora pela quantidade de informação. Tô meio... Eu ia falar da minha avó, né, Rasta? Eu ia falar da minha avó, mas aí vem Mila e deu os dados do Facebook. Mas tem um negócio que eu acho que é interessante nessa ideia de analisar, né? Porque assim, acaba que gera um desejar você saber o quanto você está sendo consumido, se ligou? Eu não sei se rola essa parada, o narcisismo digital, não sei se se chega nesse nível. Mas, por exemplo, eu falo por mim, né? Mas quando a gente publica um vídeo novo, eu vou lá dar uma olhada quantas visualizações teve, qual é o alcance que ele teve, como faço a publicação, o quanto isso alcança, quantas pessoas interagiram e tal. Eu fico nessa ideia também de fazer análise. E eu acho que pra gente que produz, apesar de que nós estamos no começo agora, mas já dá pra perceber isso aí, eu acho que pra mim fica como aprendizado, a gente tem que analisar aquilo ali friamente como dado, porque se não teve atitude certa, não teve comentário certo, não teve atitude errada, comentário errado. São dados agora que eu posso analisar alguma forma de acertar. Eu posso analisar e começar a encontrar caminhos de fazer ou de não fazer e aproveitar aquilo ali, bolar estratégia sobre isso. Então, acho que nessa parada da rede social e pessoas, assim e tal, nessa cachaça do sobe, desce, o hate e tal, faz parte do jogo. E é importante que esteja lá também. Eu concordo com tudo que foi falado aí, mas eu sempre penso o seguinte, porque, veja só, né? É difícil agradar todo mundo, né? Todos aqui somos professores, a gente sabe que por mais que você faça uma aula que é super envolvente, que é super engajada, né? Que tem tudo ali para ser um negócio muito bacana,
vai ter sempre algum aluno que você não vai conseguir agradar, você não vai conseguir entreter, né? E eu acho que isso também acontece com o conteúdo que a gente acaba criando, né? Pode gente que gosta do nosso formato, gosta do nosso tentativa de bom humor aqui, mas também gosta da nossa informação, por exemplo. Mas vai ter sempre alguém que não vai se encaixar, não vai se enquadrar naquilo ali. E eu acho que aí entra a questão da personalidade, né? Eu acho que a grande vantagem do YouTube, no final das contas, e de toda a informação que a gente tem na internet hoje, é você ter o mesmo conteúdo falado por dimensões diferentes. Então, se você quer aprender sobre um conteúdo X, você tenta com um vídeo. De repente aquilo não te envolveu, não foi, ou você não entendeu daquela forma, você busca um outro conteúdo, né? Aliás, o mesmo conteúdo, só que explicado por uma outra pessoa, por exemplo, né? E não quer dizer que um tá errado, um é melhor e o outro é pior. Eu acho que o problema, no final das contas, é quando você, como ser humano, ao invés de só, puxa, não curti, sabe, demonstra negativamente, ou seja, não apoia ou faz algum tipo de hate ali. Eu acho que esse é o problema, porque, por exemplo, eu não faço isso, entendeu? Mas, enfim, né, aí é questão de cada um, né? Uhum. Mas, enfim... Não, mas é porque tem diferença, porque eu gosto muito quando tem crítica ao conteúdo. Eu gosto demais, porque, não, isso se você falasse de tal jeito, ficaria melhor. Ou, não, esse vídeo ficou muito lento, deu preguiça de assistir. Eu tento sempre olhar com bons olhos. Pô, deu preguiça de assistir? Obrigada que você me falou que deu preguiça de assistir, porque significa que eu tenho que deixar mais dinâmico e tal. Mas tem gente que não dá nem vontade de ler, assim, o que a pessoa tá falando. Então, é essa a diferença. Tipo, se você não gostou do negócio, eu incentivo a falar que não gostou, sabe? Porque é feedback, de qualquer jeito, eu quero. Mas se fosse pra chegar lá e xingar, tem gente que já me xingou como pessoa, entendeu? Tipo, o que tem a ver, sabe? Aí eu realmente nem presto atenção mais. E vocês acham que... E aí, Mila? Você acha que... assim, nós estamos vivendo sobre as gerações, obviamente, elas vão surgindo, vão morrendo e por aí vai, né? Esses dias a gente teve aqui uma especialista em currículo que falou um pouco sobre essa questão das gerações, né? Geração Y, X, blá, 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 blá. Enfim, você acha que essa geração nova, principalmente a mais atual, que é a da juventude, que é a galera que nasceu, acho que a partir de 2008 para cá, e que é essa nova geração que é a nova geração consumidora das coisas, né? Você acha que essa geração consumidora e a próxima que está surgindo, ele está vindo menos suscetível à crítica? É bem achismo mesmo, porque aí não sou especialista de comportamento nem nada, mas eu acho sim, porque a internet é um lugar onde você tem validação para o que você quiser. Você pode falar a besteira que você quiser e vai ter like, vai ter gente concordando. Você vai encontrar seu espaço de validação na internet. Então, eu acho que as pessoas, aos poucos, elas estão desaprendendo a receber crítica. Elas estão mais buscando. Você posta uma coisa para buscar aquela validação. Você quer encontrar as pessoas que concordam com você e montar a sua bolha ali com aquelas pessoas. Então, eu acho que é um problema você não aprender a ouvir crítica e aceitar, a ser obrigado a ouvir aquelas críticas, sabe? Que é isso que a internet está dando pra gente. E aí, onde é que entra o papel da tecnologia de fato e a gente que trabalha com ela, né? Porque a gente sabe que, beleza, a gente tem vários benefícios, como aproxima mais as pessoas, a comunicação, a informação tá mais acessível, essa pancada de benefícios que a gente tem, né? Mas, obviamente, que também tem a contrapartida. Então, a gente adentra numa bolha que, ao meu ver, as tecnologias que a gente tem hoje, elas incentivam você a se manter. Foi justamente o que você acabou de falar. Uhum. Então, a gente é incentivado a se manter na bolha, porque o algoritmo, principalmente o algoritmo de recomendação, entende que você consome aquilo que reafirma o seu pensamento, e aí isso gera esse diabo dessa bolha. Eu vi alguns vídeos no Peixe Babel e algum muito marcante para mim, que foi espetacular, foi justamente vocês falando sobre essa coisa de bolha social. Uhum. Explica um pouco pra gente.
principalmente quem está vendo aqui o nosso CabraCast, como é que funciona esses algoritmos de recomendação e por que, de fato, eles influenciam você a se manter na bolha? Porque a ideia, assim, a internet é um grande mercado de marketing, né, na verdade. Porque a gente está regado de serviço gratuito, entre aspas. Você tem YouTube, você tem Twitter e tudo mais. Todos são serviços onde você é o produto. Então, a ideia de todos esses serviços que são gratuitos é aprender cada vez mais sobre você, para que eles possam te recomendar aquilo que você quer consumir e que você gaste dinheiro com quem bota dinheiro naquela plataforma. Então, se você usa muito a Google, as propagandas que você vai receber são propagandas de coisas que a Google aprendeu sobre você, propagandas que você provavelmente vai clicar. E aí é que entra a questão. Para eles conseguirem tantos dados, tanta informação sobre você, você precisa estar na plataforma pelo máximo de tempo possível. Você estando na plataforma, ao mesmo tempo eles coletam seus dados, não de forma apocalíptica, ai meu Deus, vão coletar meus dados. Suas interações com a internet mesmo, os likes que você dá, isso tudo é dado que eles estão coletando. Então, eles ao mesmo tempo coletam seus dados e te mostram propagandas. Todos esses serviços gratuitos, eles ganham com marketing direcionado. Então, a ideia é justamente essa. A ideia de te manter numa bolha é porque você vai tender a querer ficar mais na rede social se aquelas coisas que estão aparecendo para você são coisas que você concorda, se aquelas coisas são o seu viés. Então, se eu gosto muito de anime, vai aparecer várias coisas de anime na minha timeline e eu vou querer continuar vendo, porque eu gosto muito daquilo que está aparecendo. Então, a ideia deles é manter você na plataforma, entender as suas interações com a plataforma, te mostrar uma propaganda e você comprar aquele produto. Esse é todo o pipeline, todo o processo, né, em cima do qual eles ganham dinheiro. Então, as bolhas, elas acabam se formando dessa maneira. Eles querem te manter na plataforma, por isso eles ficam te mostrando aquilo que você quer ver. E aí, você vendo aquilo que você quer ver, você está se reafirmando, né? Eu gosto disso. Ah, você gosta disso? Então, toma isso. E você vai retroalimentando essa bolha. Desculpa se eu estiver falando demais, mas é até uma estratégia que eles olham para aquilo como uma droga. O dono do Twitter chegou a falar dessa forma. Você precisa dar pequenas doses de dopamina, de felicidade, né, para a pessoa continuar na plataforma. Então, eles tentam alimentar o prêmio instantâneo, né? Então, você vê alguma coisa que você gosta, você recebe um like, você recebe um compartilhamento. Aquela validação, você pensa, nossa, as pessoas gostam do que eu estou falando. Então, essa pequena dose de validação faz você querer ficar mais na plataforma, você se sente bem com aquilo. Posso só fazer uma inserção aqui? Opa. Por favor. Não, Bora. por favor. Bora. Porque assim, achei fenomenal, é isso mesmo. E assim, vou falar um pouquinho da minha opinião, né? Cara, eu acho justo, assim, no final das contas, né? A gente... pô, legal, eu quero ver uma propaganda de talvez o que eu compraria até, né? Para mim, acho justo. Agora, onde eu vejo problema nisso daqui? O problema é que isso não acontece somente com as propagandas. Isso também acontece com o filtro de publicações que você vê. Então, por exemplo, no próprio Facebook, se você tem... Vou pegar aqui um exemplo. Puxa, eu adoro futebol, eu odeio, mas digamos que eu gostasse, né? Acho que eu sou um dos únicos, mas beleza. Cara, digamos que eu gostasse. Então, eu fico naquele cenário de publicações de pessoas que estão próximas a mim relacionadas a futebol e tudo mais. E onde que eu vejo que é o problema nisso, né? Porque, assim, de novo, essa reafirmação e essa retroalimentação daquele mesmo e único assunto que você está utilizando ali faz com que você não tenha pensamentos diferentes. Não tenha pessoas que discordam do seu pensamento político. Eu acho que é uma das coisas que mais aconteceram nos últimos meses, né? Nos últimos anos aí. Então, assim, você vai ver publicações que, de repente, são coisas que você concorda com aquilo, né? Enfim, então, eu acho que o perigo desse tipo de problema de bolha, no final das contas, não é nem tanto na parte do marketing ali, mas é mais quando a limitação da plataforma ou das ideias que você poderia vir a ter ou vir a discordar acaba deixando você dentro de um único, dentro do que você já conhece, dentro do que você já concorda. E a gente sabe que se a gente não tem
pessoas para discordar e trocar ideias, a gente não aprende nada, né? Então, esse eu acho que é o grande problema das redes sociais e desse quesito. E dá para ser mais específico ainda nesse seu exemplo, porque não é só se eu gosto de futebol, eu vou ver tudo sobre futebol. É se eu gosto do time do Bahia, eu vou ver tudo de bom sobre o time do Bahia. É bem específico. Então, é um exemplo bem esdrúxulo, tá? Não precisa procurar no Google, porque não é literalmente isso que vai acontecer. Mas é como se você procurasse no Google qual é o melhor time do mundo e ele dissesse para você que é o Bahia, porque ele sabe que é isso que você pensa. Então, quando você procura coisas sobre jogadores, melhores times, não sei o quê, você vai acabar se batendo mais com informações de times de Salvador, com informações de campeonatos regionais, porque é isso que você consome mais. Então, isso acontece muito. Depois que eu vim para Minas, aparece muito mais propaganda localizada da região. Então, coisa de futebol, aparece mais Cruzeiro, mais Atlético. Então, é bem específico mesmo as coisas que vão aparecer para você. Show. Eu vou falar 3 coisas agora, assim, ó. Primeiro, Mila, eu acho que você de fato acertou aquela no quesito do time, assim, só que o Google daria uma outra resposta, que se qualquer pessoa procurar o melhor time do mundo, o Google diz Vitória. A resposta é então, assim, essa daí furou. A outra, é importante dizer isso. Você é um bom... Como comentarista, você é um bom humorista. Às vezes eu vou ficar sentado. Aprendi com o André semana passada, olha. Então, a segunda coisa é que nessa questão do detalhe, ele consegue ser mais detalhista ainda, porque, por exemplo, se você gosta de um único jogador de uma determinada temporada ou de uma determinada época, ele começa a se alimentar de inúmeras notícias sobre aquele jogador. É um negócio que é punk. E por terceiro, eu fico de verdade, às vezes, me perguntando se isso é bom ou se é ruim. Porque eu assisto Black Mirror, se ligou? Uhum. E aí eu fico preocupado, né, no que essa Skynet pode fazer aí. Eu concordo. Mas se liga nessa aí. Será que também, porque eu vejo muito a galera demonizando a tecnologia e a gente que trabalha com ela, né? Mas eu vejo que a cada dia que passa, as tecnologias estão mostrando as nossas vísceras, os nossos problemas de fato, está exacerbando aquilo que nós somos. Eu vejo muita gente reclamando. Faz um monte de inteligência artificial para fazer as pessoas ficarem na bolha. Não, porra, não é a inteligência artificial que faz você, de fato, ficar na bolha, porque você gosta de ficar na bolha. Então, aí vai num questionamento do tipo... se ligue na cachaça. Olha a cachaça que eu vou falar agora. Será que os haters de hoje não são salvadores da pátria? Não o hater xiita, aquele que chega só para... Porque eu acho que quem faz mais mal a gente são as pessoas que ficam reafirmando as coisas. E a gente fica nessa cachaça, nessa endorfina que gera, por like. Quando o cara dá dislike, é aquela puta frustração. Quando o cara comenta, não gostei disso, por causa disso e aquilo. Obviamente, cortando os extremos, né? Não tô falando um cara que chega e ofende pessoalmente pessoas sem nem conhecer. Mas, no fundo, olha só, será que o hater de hoje não é o nosso salvador, né? Aquele cara que vai fazer com que realmente a gente... Opa, pera aí, tem uma parada errada aqui. Eu acho saudável demais as críticas. Tipo, quem não nasceu já com o Facebook na mão, tá acostumado, sabe? Que sempre tem opiniões diferentes. A gente cresceu num mundo onde seus amigos são seres humanos da sua escola, da sua faculdade, são pessoas com opiniões diferentes, pessoas que vão discordar de você, discutir com você, e esse ambiente online, concordando com tudo que você fala, com tudo que você faz, eu acho isso terrível. Mas é uma parada... Vai, Rasta. Vai tu, que eu também tô fui. Não, vai. Você engaixou a primeira frase, se joga. Não, vai. Entendi, o que o Jatobá colocou, achei muito pertinente. Pode ser uma visão meio utópica aí do hater, porque acho que o hater que traz um feedback positivo, beleza. Eu acho que esse é o cara que ajuda a gente a sair da bolha. Mas uma outra colocação que eu coloco aqui é o seguinte, colocação que eu coloco foi foda. Um outro ponto aqui é o seguinte.
Beleza, Jatobá. Puta, nós aqui, né? Nós que estamos aqui agora nesse papo, pô, obviamente a gente consegue entender isso, né? A gente tem essa visão, a gente sabe até como que funciona por debaixo dos panos, beleza, né? Mas vamos pensar nas outras pessoas, né? Porque a gente não pode fazer da exceção a regra, né? Todas as outras pessoas que acabam se entranhando nesse fluxo de retroalimentação do que se já conhece, mas nem sabem que isso está acontecendo. Por exemplo, um exemplo clássico, mãe e pai de todo mundo que está por aqui, por exemplo, ou tio, ou tia, enfim. As pessoas mais de idade que caíram de paraquedas na tecnologia e que, pô, legal esse negócio, só traz coisas que eu gosto e tal, mas e aí? Será que elas entendem que isso acontece dessa forma mesmo? Enfim, a ideia aqui é provocar, né? Mas entenderam assim o contraponto aqui da coisa? Sim. Eu acho fantástico esse pensamento, porque de fato, Diogo, eu não coloco nem somente as pessoas que estão um pouco mais distantes desse universo da tecnologia do que nós, como nossos pais, como estou, por exemplo, mas eu levo por outros temas também, das pessoas que nascerão mais inseridos na tecnologia sem perceber essa transição, onde vai ter sistemas automatizados fazendo tudo e para ele é tão natural como a gente vê um poste de luz e às vezes esquece que até outro dia não tinha iluminação elétrica, entendeu? Se a gente já nasceu vendo iluminação, serão os novos que já chegarão dentro desse meio de tecnologia. E a minha preocupação se dá de fato sobre isso, porque assim, de uma certa maneira, esses dados, essa rede, toda essa estrutura está moldando o comportamento social. E no nosso caso, não é somente uma galera do Brasil que utiliza aquele tipo de comportamento que está sendo modificado pela rede, não, é uma rede mundial, entendeu? A espécie está mudando por completo na maneira de falar, na maneira de fazer, na maneira de relacionar, na maneira de estar também. E isso está se ampliando e a gente precisa trazer uma discussão, claro que sempre de maneira multieducacional, como é que poderia dizer isso, né? Com várias disciplinas, multidisciplinar, com várias disciplinas desenvolvidas para poder ter uma discussão sobre os impactos sociais, os impactos psicológicos, impactos financeiros, impacto da vida humana de uma maneira geral, o que é que a antropologia traz se a gente já tem qualquer coisa que seja ligado a isso. Então, às vezes eu sinto a falta dessa comunicação de um domínio da ciência com outros domínios também. Acho que às vezes a gente fala muito dentro dessa bolha, e essa bolha ela se torna nociva nesse aspecto, no meu ponto de vista. Claro, Tem uma ponderação que é importante também, porque é um discurso que eu tento tomar cuidado disso, que a tecnologia está moldando as pessoas. Isso é verdade. Mas também, por outro lado, é o que o Jatobá falou, as pessoas também estão moldando a tecnologia. Porque a gente faz a tecnologia para facilitar a nossa vida ou para dar algum tipo de benefício, né? Então, o fato do like ter uma dosezinha de endorfina no coração que te deixa feliz porque alguém gosta de você é o motivador dessas plataformas continuarem fazendo isso. Continuarem se girando em torno do Deus like, o Deus compartilhamento. Então, primeiro a gente quis o like, e aí o like surgiu. Então, o fato dele estar exacerbando essa necessidade de aprovação que a gente tem, deixando talvez as pessoas mais mimadas, partiu de uma coisa que a gente já queria, digamos assim, só que agora está sendo mais exacerbado nas próximas gerações. É a fama, né? Todo mundo sempre quer ser famoso no final das contas. E agora é possível que isso aconteça, mesmo que em pequenas doses, mas todo mundo pode ser famoso. E esse é o dia a dia das pessoas. A tecnologia trouxe isso no final das contas. É interessante, né? Parece o contexto do ovo e a galinha, né? Porque é a tecnologia que modifica a gente socialmente ou é a gente socialmente que modifica a tecnologia? Se a gente parar para pensar, a gente tem um monte de rede social. Cada rede social, a galera parece que se comporta de uma forma. Quer ver? Você pega o Twitter, só tem hater na porra do Twitter. Só tem nego xingando, só entre aspas, tá? É o exagero da palavra para tentar trazer um bom ponto de vista. Você vai pro Facebook, quer dizer, o Facebook eu não sei porque eu não uso, nunca usei, mas tem uma galera lá que deve fazer alguma coisa. Só tem os velhos agora. Tem uns velhos lá. Inclusive, nossa, eles aumentaram o tamanho da fonte do Facebook. Gente, eu entrei esses dias. Por causa do Peixe Babel, eu divulgo em todas as redes. Eu abri o Facebook, umas letras gigantes na minha cara. Eu falei, meu Deus, pra que isso? Sim. Pois é, velho. Aí você... Obrigado. Oi, Racha, diga. Eu que sou cegueta,
Falei, obrigado. Segredo tem velho, né? Porque é complicado. E aí você pega o LinkedIn, já a galera tá toda de terno e gravata. Né? Tá todo mundo lá falando trabalho. Nunca usou terno e gravata na vida, né? O cara tirou uma foto pra pôr lá e acabou. Exatamente. Esse dia eu vi um post de um cara que postou lá no LinkedIn um questionamento. Eu achei do caralho o questionamento, sacou? Aí os caras foram lá no comentário. Você tá na plataforma errada, isso aqui não é Facebook, isso aqui não é Já Twitter. vi também, cara. Já vi também. Já vi isso. Então é aquela coisa mesmo, né? Realmente, para mim hoje é uma dúvida. Quem é que molda? É a tecnologia que molda a gente ou a gente que molda a tecnologia? É um pouco dos dois, porque essas redes novas que surgem, elas são para atender algum mercado que não foi atendido ainda. Então, assim, nem todo mundo quer postar as fotos mais bonitas do mundo no Instagram, né? Então, o Instagram não é a plataforma para quem não gosta de tirar foto, de publicar foto, ou de fazer stories da sua vida. Então, aí tem uma outra rede como o Twitter, onde você só quer compartilhar ideias e tal. Então, assim, cada rede vai surgindo para atender um pequeno público. Então, as redes, toda tecnologia, não só redes, a gente acabou limitando para redes, mas toda tecnologia surge para atender uma necessidade, ponto. Então, a necessidade, a vontade da pessoa já existia. Só que, igual o Gel falou, o impacto disso, como que ele transforma o ser humano, tem que ser avaliado também. Porque, às vezes, nem tudo que você deseja, você deve ter. Entendeu? Essas doses de endorfina das redes sociais são perigosíssimas. E a minha hipótese, só em relação a isso daí, é que o ser humano é extremamente adaptável, né? Já dizia Darwin, né? Nós estamos aqui porque nós não estamos aqui porque nós somos mais inteligentes ou mais fortes, estamos porque somos mais adaptáveis. E aí, se você parar para pensar, faz todo sentido, Miriam, na minha cabeça, o que você acabou de dizer. Então, as tecnologias surgem para pegar algum determinado nicho, só que as pessoas vão e as pessoas se tornam outras pessoas lá. Eu vou dar um exemplo, porque para quem já foi para São Paulo e pegou o metrô e trem e fez vadiação, vai entender o que eu vou falar agora. Para quem não entendeu, eu vou tentar vislumbrar a situação. Você chega, pega um metrô em São Paulo, meu amigo, parece que você está no estado de educação plena da coisa. Todo mundo muito bem educado, você paga, a mulher que fala no coisa lá, uma voz, já começa com um som suave, a mulher com uma voz doce, aquela coisa íntima, uma musiquinha, e a gente vai todo mundo, meu irmão, tem uma baldeação que você faz no Brás, meu amigo, você sai do metrô e vai pegar o trem você volta pro estado de selvageria das cavernas. É uma coisa absurda. Mas assim, é surreal. Para mim, ali tá a natureza do ser humano na sua mais... na sua plenitude. Porque se atravessa uma catraca. Mudou. Acho que dá um estalo na cabeça da gente. Eu vou dar só um exemplo nessa parada. Eu já vi, não foi uma vez. Aí o trem chega, tá? O trem chega... Ninguém diz porra nenhuma. Já tá uma galera. Quando abre o negócio, é selvageria. Não tem criança, não tem mulher, não tem velho, não tem nada, meu irmão. O nego sai e entra parecendo um mando de animal. E foi o mesmo cara que saiu do metrô na maior educação possível. Sacou? Então eu acho que eu tenho essa hipótese de que, primeiro, somos nós, mas obviamente, e as tecnologias fazem com que a gente extrapola essa característica humana de adaptação, né? Da gente ser quem a gente não é quando a gente muitas vezes não quer ser. Foda, né? Sim, eu viajei aí, né? Nisso que você falou. Achei que poderia ficar registrado isso aí. A gente é ser quem não é quando não deveria conseguir nem acompanhar. Eu também não consigo repetir, mas tudo bem. Não, mas foi excelente. Eu gostei muito, porque é isso mesmo. A tecnologia tem um fator a mais que é o distanciamento, né? Porque o fato de... Esse exemplo que você deu do metrô, do trem e tal, você está interagindo ali com pessoas no mundo real, fisicamente. Quando a gente fala de tecnologia, são interações à distância, muitas vezes, né?
Então, o fato daquela pessoa não estar fisicamente próxima de você causa uma diminuição de empatia absurda. Então, nascem os haters, nascem os comentários tóxicos da internet, jogos online. Nossa senhora, jogos online são o trem do Brás do mundo da internet. Porque você não sabe quem é aquela pessoa que está do outro lado, vocês não estão se vendo, vocês não estão se tocando. Então, as pessoas se esculacham. Elas são os mais machistas, os mais racistas que podem ser. Então, é uma selvageria, assim, que nasce. Aí você encontra essa pessoa no mundo real, é uma pessoa toda fechadinha, não fala nada, só pensa, né? Não fala as atrocidades que fala na internet. E curioso, né, velho? Porque, assim, acho que quando a gente pensa em rede... Vou falar de rede social nesse momento, falando porque isso é um centro de conexão de pessoas. Esperaria, pelo menos eu tinha a expectativa do contrário, de aproximar, né? Como a própria publicidade fala, né? Conectando pessoas, a tecnologia conectando pessoas. E tá conectando, de fato. O papel dela ela tá fazendo, mas a gente acaba não fazendo o nosso, tão bem feito. Pois é, exatamente. Mas você vê, isso que a Camila falou me despertou um ponto aqui. Cara, pensem só. E Camila também, né? Meninos e meninas. Mas vejam, esse esquema do racismo ali, né? E até mesmo... a gente tá vendo isso hoje em dia. Pelo menos é a minha percepção, não sei se vocês compartilham disso. Mas nos últimos tempos, nos últimos anos, sei lá, 5 anos, 6 anos, cara, eu tô na internet desde 95, sei lá. Não tinha ICQ, eu já tava lá, né? Então eu acompanhei todo o processo aí. Mas eu tenho percebido que nos últimos anos, cara, aumentou muito, assim, essa questão do heterotop, do racista, né? Dessa galera toda. E aí eu tento sempre entender isso daí, mas parece que não era assim antigamente. Assim, ou era e as pessoas não falavam, que é uma hipótese interessante também, ou agora essas pessoas só agem assim para ganhar qualquer tipo de holofote ali, sabe? Para ganhar qualquer tipo de foco. Então, será que as pessoas elas fazem de tudo mesmo pela fama? Elas fazem de tudo para serem reconhecidas e tal? E até mesmo ser escroto, ser mal educado, ser racista, ser machista, enfim. Porque, né, não sei, sei lá. Não, eu te respondo um sim bem sonoro para tudo isso aí que você falou, porque, assim, tem os dois lados. Tem o lado de que essas pessoas, elas tinham um comportamento tóxico, mas passava despercebido, porque não tinha 1/3 do mundo, que são os usuários de internet, né, te julgando. Então, se você é machista na internet, você vai ser botado na parede por alguém que percebe que aquilo é machismo. Então, tem um holofote maior, naturalmente, para as merdas que as pessoas fazem. Por outro lado, e tem um exemplo que eu prefiro não citar nomes, mas de pessoas que estão precisando de seguidores, estão tendo uma queda de interação no momento, e aí vai e joga um comentário super racista, um comentário super machista, para ganhar interação. Porque o problema da internet é que, independente do feedback, todo feedback é positivo, tecnicamente falando. Então, em qualquer rede social, até se você dá o like do ódio lá no Facebook, vai promover o post. Se você dá um dislike no vídeo do YouTube, vai promover o vídeo. Então, assim, qualquer interação que você faz nas redes sociais é um feedback positivo que vai fazer aquela publicação aparecer para mais pessoas. Então, quando alguém decide, eu vou fazer um comentário super racista, porque as pessoas vão cair matando, ele sabe que tem um público ali que vai concordar com ele, ou que vai entender que é brincadeira, quer dizer, eu não acho que isso é brincadeira, né? Mas que vai enxergar aquilo como brincadeira, vai rir junto, então joga uma bomba de machismo e racismo e recebe seguidor, recebe interação, volta pra mídia, que tinha sumido. Quer ver um exemplo disso? Terra plana, né? Porque pega, não é possível, não existe possibilidade de uma pessoa falar sério sobre esse assunto. Aí você vê os caras dando entrevista do Danilo Gentili, sei lá, sabe esses negócios assim? Tipo, esses caras estão na Globo, por que, gente, que vocês estão falando com esses caras, entendeu? Eu acho que
é a mesma ideia. Tipo, começou com uma brincadeira, um cara querendo destaque, ou querendo... E virou o que virou. E tem... Entendeu? Putz, chega a dar nervoso, né, gente? Mas Desculpa. Não, pode falar, porque senão eu vou ficar aqui monopolizando. Porque assim, eu vou discordar um pouco disso, porque o que é que eu acho? Eu acho que é o seguinte, existe a questão das pessoas terem um comportamento, porque mesmo antes da exposição na rede, era um comportamento que já existia entre nós já fazíamos isso. Agora com a rede, na verdade não agora com a rede, né? Agora com a possibilidade de visualizar e de compartilhar essas visões, a máquina do vigiar e punir ficou trabalhando em alta. Como é que o cara falava dessa miséria tanto atrás e hoje a porra tá aí, ó. Tipo profecia, meu irmão. Filosofia, física, tecnologia, ciência, é tipo, como é que chama? Essas coisas de profecia. É tipo profecia. E aí, velho, o comportamento das pessoas, ela acontece assim, o machismo existe independente da rede. Hoje tem alguém lá para poder capturar, compartilhar, às vezes julgar, às vezes punir, fazer qualquer ação a partir de uma ação humana. Eu acho que assim, nesse momento, eu acho que esse pensamento ele tem que aparecer mesmo, a gente tem que questionar de onde é a origem, mas eu acho que a gente tem que fazer a questão de uma maneira que ele não pareça que a rede eu sumi. Oh, não. Travou aí, Rasta. Pô, foi mal. Vai levar, continue. Bom, então, eu acho que eu estava falando aqui, o comportamento já existe, só que esse comportamento, ele é um comportamento que não faz com que a gente mude o comportamento. Pô, deu uma travada, vocês estão me vendo? Mas pode continuar, a gente está ouvindo bem. Sua imagem, enfim... A lataria não ajuda, independente de estar parado ou não. Entendeu? Mas você pode falar que a gente escuta. Entendi. Então, assim, a minha preocupação é que às vezes a gente comece a atribuir o comportamento humano para a responsabilidade ou para a responsabilidade da tecnologia, ou pensar que a tecnologia está moldando isso. Entendeu? Nós nos comportamos assim. E acontece que, infelizmente não, né? Infelizmente a gente não mudou isso. A gente acrescentou e crescemos em tecnologia, crescemos em ferramenta, mas as coisas não crescemos. E é isso. Eu me desconcentrei que tem uma chamada vindo aqui, aí eu, toda hora, pô. Não, mas você tem toda a razão. Não dá para colocar a culpa na internet dos comportamentos machistas. E eu tô falando sempre machismo e racismo, mas capacitismo também, que tem se falado muito nas redes sociais. Qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de ofensa, isso sempre existia. Então, isso sempre existiu e agora está mais visível. Mas é um fenômeno que está passando a existir mesmo, de inflamar esses comportamentos. Eles sempre existiram, mas agora eles caem nesse ciclo de validação também da internet. Uhum. Eles são facilmente perdoados. Do mesmo jeito que eles são expostos por um certo grupo, eles são perdoados por outros grupos. Então, você se enviesa para o lado que você quiser, sabe? Se você tem o mínimo de caráter, você vai perceber que as pessoas estão vendo que você é racista. Mas se você está no grupo dos piadistas, no grupo dos que acham que aquilo é comédia, é brincadeira, você vai ter essa validação também, você vai se enveredar para esse lado também. Bom, e é que eu faço aí tem aqueles valores. Você falou do fale bem ou mal, mas fale de mim. Exato. A minha pergunta é a seguinte, uma pergunta mesmo, tá? Será que também tudo isso que tem acontecido, por exemplo, me parece hoje, a minha percepção, tá? É que, como vocês comentaram, existe muito a patrulha do, isso foi racismo, isso foi machismo, né? Será que isso também, de certa forma, acaba não fazendo com que a pessoa repense sobre o que ela falou? Sabe? Tipo, ela fez um comentário, tipo, às vezes com intenção ou não, né? Mas de repente, poxa, a galera começou a falar isso daqui, vou repensar se esse comportamento é o que eu deveria ter tomado mesmo. Onde eu quero chegar com isso? Será que com a tecnologia e com a opinião das outras pessoas e o pessoal destacando e militando, que eu acho super bacana também, será que isso também não vira um mecanismo para as pessoas tentarem melhorar? Lógico, as que querem, né?
que vocês acham? É bem isso. Quem quer melhorar vai perceber que tem um espaço, tem uma forma. Olha, comunicação não violenta existe, é real. Então, assim, é um aprendizado diário. Claro que você pode tomar o maior cuidado do mundo e você vai ofender alguém, e aí você guarda aquilo para você e tenta não fazer de novo. Então, para quem tem algo a perder, digamos assim, como quem vive de redes sociais, quem vive de comunicação, a gente sente uma obrigação mais do que moral, uma obrigação econômica, né? De ter uma comunicação não violenta. Mas ainda que eu não dependesse disso, né, financeiramente, eu acho que se você já parte de um viés onde você quer melhorar como ser humano, você vai absorver aquelas críticas. Claro que é impossível ser perfeito e a gente não pode se culpar por qualquer coisa que a gente faz, mas eu tinha um comportamento extremamente machista quando eu cheguei na internet, assim, na era do Orkut e tudo mais. E à medida que você vai abrindo os olhos para esses comportamentos, você vai melhorando como ser humano. Mas tem gente que não, tem gente que simplesmente fala que as pessoas são chatas e segue a vida, sabe? Então... Tá, aí minha visão de tudo isso aí, né? Eu sou quase um tipo desse, mas não nesse contexto. O que é que eu quero dizer com isso? Será que a gente também não está dentro da nossa própria bolha? Eu vejo muita gente falar do Twitter como sendo o reflexo da humanidade. E aí, Mila, você falou muito sobre redes sociais como um todo, assim como jogos. Ele tira essa capacidade de empatia, diminui essa capacidade de empatia justamente por conta da distância. A gente acha que, olhando para a tela, não necessariamente a gente vai estar magoando ou não uma pessoa, então isso enfatiza mais coisa. Falando que, por exemplo, a pergunta de Diogo lá no começo, né? De que... Como foi, Diogo? Desculpe. Não sei mais qual foi. No começo, quando? Começo de 2015? Sei lá, cara. No começo do questionamento, que a tecnologia... Putz, eu também já esqueci, já tava tudo na cabeça aqui, mas foi falando, tem que anotar. Minha cabeça é uma explosão de coisas. Mas no fundo a tecnologia... Deixa isso pra quem fuma. Oi? Deixa isso pra quem fuma. Deixa isso pro rastro, né? Certo, mas assim, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: será que a gente não está dentro da nossa própria bolha e achar que essa coisa de Twitter é reflexo da humanidade? Porque para mim, aí lembrei agora do questionamento, é que a gente está melhor ou está pior no contexto disso? Será que a gente está mais preconceituoso ou não? Eu acho que não. A minha hipótese é que nós não estamos mais preconceituosos. Se a gente parar para pensar, há pouco tempo, há 10, talvez 20 ou talvez um pouquinho menos que isso, cara, várias das piadas que eram ditas como engraçadas não são mais, né? E não é que... Trapalhões, né? Lembra dos Trapalhões, cara? Nossa. Era uma loucura aquilo lá, né? Isso aí eu tô... Ótima colocação, Diego, porque eu tô falando justamente disso. Então, algum tipo de comédia que a gente consumia, se a gente parar para pensar, lá no começo da comédia, o Gordo e o Magro, né? Aquela coisa de Charlie Chaplin, então aquela comédia de ver o sofrimento, né? Quanto mais sofrido, o nego se picava na parede, era engraçado, aquela coisa toda. Então a comédia ela veio se moldando ao longo do tempo e a sociedade de forma geral. Então a gente já viveu num contexto onde o racismo era natural, era impensável. Você que não era racista, você não fazia parte desse contexto moral da sociedade. Então, eu acho o contrário. Eu acho que a gente, de fato, está melhorando, só que essa melhoria, a gente está passando por uma transformação. Vai a cachaça de novo. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação que é do tipo, a gente tem ferramentas que faz ecoar mais o que a gente fala, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, e a gente já viu que as coisas ruins, elas ecoam mais do que as coisas boas nesse ponto de vista, né? Porque elas extrapolam. Isso não quer dizer que as pessoas estão concordando ou discordando, mas tem uma série de implicações nisso, né? Já diz, uma mentira contada 10 vezes, ela se torna uma verdade. E, enfim, o negócio é complexo mesmo, né, velho? Nesse ponto de vista. É uma viagem, porque... Pode falar, Gil. Não, fique à vontade, que eu tô falastrão pra caramba.
Não, mas é porque a gente fica sem saber o que fazer mesmo, não tem, porque infelizmente, né, a gente só vai entender o reflexo das coisas quando elas acontecerem. E aí talvez seja tarde demais para reverter, sabe? Então, um discurso que eu tenho viajado muito recentemente é o Sacha Baron, que é o Borat. Ele fez um discurso muito legal sobre como que se um nazista entra num restaurante e falando, enfim, sobre genocídio de raças e tal, isso não é aceito. Você pode facilmente expulsar ele do seu restaurante, você pode negar atender ele, todo mundo vai achar super ok. Mas esse mesmo nazista vai na internet, fala sobre genocídio, recebe a validação dele e tá tudo bem. Então, pessoas que não tinham espaço estão ganhando espaço. Isso é bom e isso é ruim, porque comunidades de minorias, por exemplo, que não tinham tanto espaço, estão conseguindo seus espaços, estão ficando mais fortes, mais unidas, e o mesmo está acontecendo com a galera do negacionismo, com a galera que é da noção de que piada tem que ferir alguém, tem que machucar alguém. Então, todo mundo está se encontrando na internet. O negócio é que a gente tem que começar a admitir que tem que ter um controle do que pode ou não pode circular. Assim como um restaurante pode expulsar um nazista, as redes têm que poder também não divulgar, não catapultar, né, esse discurso nas redes sociais. Isso é bom, mas é perigoso, né? Exato. Olha só, o limite disso daí é tão. Sei até o que eu vou falar. Porque, cara, é um fio de cabelo pra isso virar qualquer tipo de censura, né? Uhum. Então, cara, é perigoso esse tipo de coisa, né? Mas e aí, sem nenhum controle ou buscando um meio termo, entendeu? Essa que é a questão. Não, mas aí, olha só que interessante, sem nenhum controle. Concordo, mas e quem que vai controlar? Quem que decide o que tá certo e o que tá errado? Não, mas você entendeu onde eu quero chegar? É um problema também, né? É um próprio problema. Se você deixar isso da mão da própria comunidade, olha o que acontece. A comunidade se adequa pra ver o que, né? Tipo, ó, a galera tá condenando essa mensagem. Pô, pode ter alguma coisa de estranho aqui mesmo, né? Mas se você deixa uma organização, tipo, vou deixar o que eu posso falar na mão do Facebook? Não quero, entendeu? Eu quero poder falar. Deixar na mão da comunidade também não dá certo. Tudo bem. O Facebook já tentou, o YouTube já tentou, nenhum deu certo. O Facebook tinha a opção de você denunciar, e se tivesse um número suficiente de denúncias, ele derrubava o conteúdo automaticamente. As pessoas começaram a derrubar conteúdo LGBT. E né, aí não pode, entendeu? As pessoas começaram a derrubar conteúdo que ofende elas. O mesmo pro YouTube. O YouTube tentou deixar na mão das pessoas também os vídeos que seriam banidos, que cairiam. E aí, uma série de ataques a conteúdos de minorias. Então, enfim. E aí, para mim, fica mais evidente o seguinte, que o que já não é novidade, na verdade, né? Que a tecnologia, ela tem avançado, se transformado muito mais rápido do que nós, enquanto sociedade. Que, na verdade, é até difícil você avaliar qual vai ser o comportamento desse novo ser humano, que ele já nasce inserido nesse meio de comunicação conjunta, que para ele é uma coisa só, não é pra gente. Que tinha um período da minha vida que eu achava assim, eu falei uma coisa que foi na internet, não era verdade. No momento que você faz hoje você não faz mais essa separação. Hoje você já entende que as coisas que você coloca impactam diretamente na sociedade. Vejamos exemplos do presidente do Brasil, presidente dos Estados Unidos, as grandes empresas, os grandes empresários, celebridades, tudo está envolvido na sociedade. Assim, hoje a gente já percebe que nós estamos nesse caminho, mas nós fizemos essa transição. Virar uma geração aí que já está dentro dela, já entende que esse é o novo modelo de comportamentar. E aí eu não sei se por exemplo, se a psicologia, a psicanálise, ela conseguiu avançar em consciência para poder entender o ser humano nesses novos ambientes. Eu não sei o que de fato. Por isso que eu acho que é importante a gente o tempo inteiro questionar, pôr em dúvida, pôr em xeque o conhecimento, dar um espaço para a discussão, abrir um braço para o diálogo, encontrar com que é oposição de ideia para poder entender o que é que vai fazer para que... Porque eu estou com o Jatobá nessa ideia de que nós estamos evoluindo, só que não na mesma velocidade, mas eu acredito que está todo mundo tentando evoluindo de boas maneiras e, na verdade, tem umas que não são tão boas assim e essas que não são tão boas por estarem fora do controle, fora da discussão,
elas causam um desastre muito grande. Então, dentro das redes, a gente tem que discutir diversidade, tem que discutir racismo. É o meu ponto de vista, exclusivamente ponto de vista. Tem que discutir o que é direito de indivíduo, o que é tudo que a sociedade tem separado, transformado em mazela. Na rede, está na nossa mão o poder de controlar ou de deixar que ela se torne essa mazela também no espaço digital, que a gente já vive no espaço real. Acho que é um desafio muito grande que a gente tem. Então, tem muita empresa que está apostando em algoritmos para solucionar os problemas que os próprios algoritmos causaram. Porque, por exemplo, a Google está com um desafio total absurdo, que é de detectar discurso de ódio, tanto em texto quanto em imagens, mas é um negócio muito louco, porque tem uma imagem que eu achei muito icônica, que era uma imagem exemplo do conjunto de dados que eles estão usando para validar. Era uma imagem de um cemitério, e o texto em cima da imagem dizia assim, é aqui que a sua raça pertence. Então, é um discurso de ódio de uma sutileza, que é a imagem conversando com o texto, sabe? Tipo, é muito difícil de você sequer conceber, começar a detectar esse tipo de coisa, começar a filtrar, começar, sabe? Até a gente chegar numa coisa que beire a censura, como foi a preocupação do Diogo, a gente nem tem tecnologia para isso, sabe? Então, começar a discutir sobre como que você filtra discursos é uma discussão total no campo das ideias ainda, porque a gente não tem tecnologia para aplicar isso. E aí, deixa eu já seria trazer... bom, rapidinho, Tomás, deixa eu só fechar esse pensamento aqui. Seria bom ele já escutar, fazer essa leitura das imagens do discurso de ódio e concluir com encaminhamento psicológico. Ó, tem que procurar esse... por live. Ele passa o link da live com o psicólogo e vai tratar, né? Um produto aí na praça. Eu me preocupo ainda, só rapidinho, Vetubá. Eu me preocupo, eu acho que, super legal. São um tipo de coisa que a gente tem que realmente evoluir. Como raça mesmo, né? Eu acho que a gente já tá muito próximo do próximo passo aqui, de como evolução humana, né? Mas eu ainda acho meio perigoso, assim, sabe? Porque me parece que a gente, em alguns momentos, olha, prestem atenção no que eu vou falar. Em alguns momentos a gente pode podar. Não estou falando em relação a esse tipo de exemplo que foi colocado, mas a gente pode podar o pensamento em alguns aspectos, entendeu? E essa é a minha preocupação, porque assim, se em determinado momento a gente entende que uma inteligência artificial vai conduzir a linha de pensamento que a gente tem que tomar, por mais perfeita que ela possa ser ou pareça ser, poxa, mas e se eu quiser pensar de um jeito diferente? Entendeu onde eu quero chegar? Não estou falando em relação aos discursos de ódio, racismo, não. Isso beleza. Mas e se isso toma um rumo em que, beleza, você tem que seguir essa linha de pensamento? Pô, mas e se eu quiser ser a resistência da coisa, entendeu? Eu não vou poder pensar porque eu vou ser banido de tudo. E só um pouco de preocupação em relação a isso, assim, sabe? Sim, com certeza. Mas Roberta esteve aqui com a gente, ela é pesquisadora e ela trabalha com algoritmos de simulação de buracos negros. Ela é física, mas trabalha com computação. Ela une esses dois mundos. E a gente trouxe um questionamento aqui sobre a ética na computação. Então, envolve muito disso daqui. Tivemos alguns pontos de vista diferentes em alguns pontos. E aí eu trago à tona novamente. Eu quero ouvir a opinião de Mila sobre isso, né? Então... Até que ponto, então, impor uma ética para a IA faz com que a gente limite ou avança o campo da ciência e tecnologia? Isso é muito complicado de responder, mas eu não sou a favor de deixar as coisas rolando solto sem nenhum cuidado. Porque, por exemplo, eu já tive a oportunidade de entrevistar lá no canal um profissional que trabalha com ética no desenvolvimento de sistemas autônomos, porque o problema está justamente aí. Os sistemas autônomos, eles interagem com o mundo, eles alteram o mundo por definição. Então, qualquer tipo de interação que afete diretamente a sociedade, que afete diretamente o mundo
onde aquilo atua, eu acho que tem que ter algum tipo de controle de regras que vão definir o comportamento daquilo. Pelo menos essa é a minha opinião. Então, quando eu conversei com esse pesquisador, ele conversou justamente sobre como que eles tinham a preocupação de montar times diversos, de deixar a discussão aberta por meses a fio, para tentar chegar num consenso de normas de desenvolvimento de sistemas autônomos que garantisse o mínimo, né, de confiança na hora de você usar esses sistemas. Então, por exemplo, essa preocupação com censura, ela é real, mas não é que a alternativa é não fazer as intervenções, é fazer as intervenções garantindo que aquele processo não vai ser um processo autoritário. Então, por exemplo, você fazer com transparência, você fazer, colocar assim, esse conteúdo contém discurso de ódio por conta disso e disso e disso. E você explica o que é que você encontrou naquilo que te fez pensar que é um discurso de ódio. Porque isso permite que você continue evoluindo aquilo, sabe? Então, se você descobre que essa tecnologia, seu conjunto de normas, deixou passar algum tipo de comportamento indesejado, deixou passar tá censurando demais, você consegue ir nivelando ao longo do tempo. Não é como se a gente fosse definir um conjunto de regras fixo. Você define um sistema que vai evoluir naturalmente à medida que a sociedade evolua. Então, em vez de você definir isso é certo e isso é errado, você define, olha, você pode criar algoritmos que vão definir um limiar de certo e errado, contanto que esses algoritmos sejam transparentes, contanto que eles sejam facilmente mantíveis, ou seja, eles podem ser alterados facilmente, e contanto que haja auditoria no processo. Não vai estar na mão de uma pessoa só, vai estar na mão de várias pessoas. Então, assim, não é uma solução fácil. Não é como se, de repente, uma listinha de pode e não pode nas redes sociais. É um processo que tem que se manter constantemente com transparência, com justiça, com auditoria, e que se a gente quiser manter um mundo conectado, saudável, a gente tem que continuar mantendo e evoluindo esse processo junto com as redes, né? Muito bem, muito bem. Alguém quer colocar alguma coisa aí? Uou! É isso aí, Mila. Muito bom ver esse ponto de vista, principalmente pontos de vista diferentes. A gente tem que enaltecer aqui visões diferentes e abertura para escutar. Eu vejo muito conteúdo do tipo, então, pessoas falando da mesma coisa, reafirmando sempre as mesmas coisas, e é o que eu sempre falo. Eu adoro trazer pessoas que têm um ponto de vista diferente do meu. Uhum. E o contrário é verdadeiro. Eu não gosto de trazer pessoas que confirmam o que eu tô falando. Porque assim, a gente, se você parar pra pensar, por essência, em algum ponto de vista, a gente é preconceito sobre determinado aspecto em algum dado momento histórico da nossa vida. A nossa timeline, ela implica em fazer isso. Enfim, eu só quero... Até porque a gente aprende errando, né, cara? É simples assim. É uma das formas, né, de aprendizado. Errar também. Claro, não, claro. Mas eu entendo muito a preocupação, Jatobá, que você tem com... Isso tudo tem que ser feito com cuidado e tal. Não é como se... Primeiro que a minha opinião é só a minha opinião, né? Mas segundo que todo esse processo, ele não vai ser decidido por uma pessoa ou meia dúzia de pessoas, sabe? Até que grandes empresas como Facebook, Google, etc., abracem isso, com certeza vai ser um processo muito cuidadoso. Então, por exemplo, os passos eles vão ser pequenos. O Twitter agora, ele não está limitando nada, mas ele está colocando... Toda vez que você posta alguma coisa sobre Covid, por exemplo, tem um grande mito do Covid com a 5G, que 5G causa Covid. Absurdo, né? Não tem absolutamente nada a ver. Aí, em vez dele limitar aquela postagem, que eu tô achando maravilhoso, ele coloca um link dizendo, leia notícias científicas sobre 5G e Covid. Então, o YouTube está fazendo isso também.
todos os vídeos que eu coloquei com a palavra Covid, o YouTube coloca um link bem grande embaixo, leia fatos e notícias sobre a Covid-19, para um repositório de notícias curadas, né, filtradas, onde eles sabem que não vai ter fake news, não vai ter nada absurdo, assim. Então, é uma solução também, é um passo que eu sou super a favor. Não limita nada, guia a pessoa na direção certa. Então, assim, apesar de eu ser da opinião mais extrema, de que tem que haver um conjunto de regras, e eu entendo que isso se coloca em um extremo, esses pequenos avanços também, eu super valorizo, sabe? Guia a pessoa na direção certa, se ela não for, paciência. Mas você não está censurando ninguém, você está só colocando um conteúdo curado lá que a pessoa pode acessar. Olha aí, você me acabou de mudar a minha opinião em relação a isso. Eu tinha uma opinião completamente liberal, certo? Porque eu acho que, socialmente, eu acho importante dar voz, inclusive, para as pessoas que são extremas, porque a gente consegue identificar. Sim. Sacou? A partir do momento que você controla a palavra ou a forma, você não consegue identificar. E aí, num dado momento, isso é exacerbado de outras formas que a gente conhece que não são tão boas quanto, né? Mas eu entendi o que você falou. Então, sim, isso não quer dizer que não invalida da gente procurar métodos e processos para fazer, de fato, a gente melhorar a forma como a gente lida com os assuntos e com as questões que a gente está discutindo aqui hoje, né? Que não é de hoje, né? São questionamentos históricos que vem trazendo à tona, alguns voltam e rebobina, e às vezes a gente fica numa sensação de ciclo interminável, né? E discussões como essas são importantes para, de fato, a gente repensar sobre a nossa carreira, o nosso dia a dia. As pessoas às vezes não entendem, eu já recebi uns comentários, por que não faz conteúdo de aprender sobre TypeScript? Cara, legal, eu sou apaixonado, mas tem um zilhão de coisa técnica aí que está por trás, e a gente já teve por vários questionamentos do tipo, eu já trabalho com isso 24 horas, com tecnologia. Eu quero poder, de certo ponto, me questionar e trazer pontos que sejam interessantes. Primeiro, para mim, sim, porque eu pretendo melhorar como pessoa e como profissional. E segundo, obviamente, para todo mundo. Aí cada quem também tem o seu, assim como o Diogo, como o Racha e tal, e como a gente está aqui. Inclusive o convidado, no caso aqui, a nossa queridíssima professora Mila. É isso, Mila? Isso aí, tá certíssimo. Muito bem, tínhamos ainda um monte, você vê que eu tinha aqui um monte de maluquice aqui ainda que a gente ia conversar, mas foi rico, maravilhoso, tivemos bastante papo aqui em relação a tudo isso, e eu queria agradecer muito, deixa aqui os contatos, pessoal, acessem o Peixe Babel, é extraordinário, a Mila faz com, Vivi? Vivi, isso. Legal, eu adoro que a sinergia de vocês é uma coisa espetacular, então eu acho que a convivência de vocês, né, deixa o time ser muito mais aflorado. É muito diferente daqui, porque assim, eu tenho um Rasta, que é uma pessoa complicada, tem Diogo que também é uma coisa, entendeu? Fica isolado, você olha na caverna, é difícil a gente ter esse time, entendeu? É convivência educada. Eu quero agradecer demais pelo convite, e eu digo com sinceridade que foi uma conversa muito prazerosa, porque tem tempo que eu não falo sobre essas questões de ética, sabe, que eu não falo mesmo sobre isso, então foi libertador para mim poder falar um pouco. Eu agradeço demais pelo convite. E podem acessar todas as redes, vocês vão encontrar a gente pelo canal Peixe Babel. Então tem @ no Twitter, tem no Facebook, no Instagram, tem site canalpeixebabel.com.br. Então, só procurar, vocês vão encontrar a gente em qualquer lugar. Obrigadão, velho. Muito obrigado por ter vindo aqui dessa moral a gente. A gente aprende muito e a galera... Podem chamar sempre. Podem chamar sempre. Pois é, então isso que eu falo assim. E quando sente saudade, liga nós. Tamo aí. Faz um lobby com o Vivi também, que pra ela dar um pulo aqui também. Pode deixar. Obrigadão, Camila. Realmente foi uma conversa muito bacana, muito prazer em ter você com a gente aqui. Vou só fechar, porque eu digo sempre para esses dois aí
que o meu sonho na minha vida sempre foi falar isso aqui. Ó, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar nosso vídeo, faz um comentário, tá ligado? Então faça isso tudo aí e vamos ajudar. Também. Ativa o sininho, isso, compartilha o nosso vídeo. Valeu? É isso aí. Ninguém ativa o sininho. É uma droga isso aí. Ninguém compartilha. Só dá o like e se inscrever já tá bom tamanho, tá bom? É isso aí. Fica com a gente aí. CabraCast volta no próximo episódio. Valeu! System shut down. Não tem música aqui, é muito ruim. Eu preciso fazer no esquema de Música com a boca.